Olá, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do IBS. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, que é a questão da diferença entre auditoria clínica e auditoria interna. Tenho certeza que muita gente ainda tem dúvida e essas dúvidas muitas vezes fazem com que as instituições não implementem essas práticas na sua organização. Então, dando as boas-vindas aqui a quem já apareceu: Thaís, Camila, Lilinha, Karim, Genilda, Gilson, sejam todos muito bem-vindos. Daia Liberato, da Adriana, Cristiane Moreno, nossa avaliadora, Andréa Coaglio, nossa avaliadora, sejam todos muito bem-vindos para a gente falar desse tema que eu sei que é um tema que gera bastante dúvida, gera bastante questões que a gente sempre está recebendo no nosso canal de dúvidas. Lembrando que o IBS tem um canal multidisciplinar de dúvidas, onde ele responde dúvidas de todos os seus clientes através de uma rede de especialistas aí, e a gente vai ajudando as organizações a, enfim, implementarem as práticas através da resolução de forma educativa dessas questões. Mirania, quanto tempo? Lilian, Aline, muita gente bacana aí chegando. Bom, então vamos ao que interessa, né? Falar sobre auditoria interna e auditoria clínica. O manual da ONA, estou com ele aqui, o pai dos burros, de quem é da área de qualidade. Aborda as duas questões nesse novo manual na versão 2018. A questão tanto da auditoria interna quanto da auditoria clínica passa a constar no manual na seção 1.2, que é a gestão da qualidade e segurança, né? Então, todas as organizações que buscam acreditação, que já estão acreditadas, a auditoria interna quanto a auditoria clínica passa a ser um requisito de nível 2. Então, quando você está ainda no nível 1 ou no diagnóstico, você não necessariamente precisa estar pensando nas questões de auditorias internas e clínicas, mas aqui no nível 2, o requisito 16 fala o seguinte: estabelece sistemática para a realização de auditorias clínicas periódicas, avaliando os cuidados de saúde prestados e apoiando as ações de melhoria, tá? Então, o que isso quer dizer? Que você precisa, como organização, implementar uma sistemática de auditoria interna, de auditoria clínica, e através dos achados dessa auditoria clínica você implementar melhorias. Essa é a lógica de tanto da auditoria clínica quanto da auditoria interna. E aí, o requisito 17, logo em seguida, fala: mesma frase, só que ele substitui por auditorias internas. Estabelece sistemática para a realização de auditorias internas para a melhoria dos processos da organização, apoiando a implantação de ações de melhoria também, tá? Então, quem está procurando ir para o nível 2 ou quem já é nível 2 tem que ter esses processos muito bem implementados. Então, vamos começar a falar primeiramente sobre a auditoria interna, que é a mais conhecida por todo mundo, é a que a grande maioria das organizações já implementa mesmo no nível 1, né, independente da acreditação, ou mesmo organizações que nem pensam em acreditação, muitas vezes implementam as auditorias internas para identificar se seus processos estão seguros, se eles estão sendo cumpridos, padronizados e assim por diante. O processo de auditoria interna começa com a seguinte sistemática: você tem que formar um grupo, né, de auditores internos. Quando eu digo um grupo, podem ser ali 2, 3, 4, 5 pessoas, dependendo do tamanho da sua organização, você vai ter muito mais auditores internos, que são pessoas capacitadas em quê? Em todos os requisitos que a sua organização considera como parte do sistema de gestão da qualidade dessa organização. Então, pode ser que a sua organização não pense em acreditação ONA, nem acreditação AXA, nem outra acreditação internacional, mas ela queira buscar uma certificação menor, uma certificação tipo ISO. Então, a auditoria interna dela vai ser baseada, obviamente, nesses requisitos da ISO, tá? Ou pode ser que você não tenha intenção nenhuma de certificar a sua organização, mas mesmo assim você entende que a sua auditoria interna possa ser feita baseada em requisitos de legislação, tá? Então, a primeira coisa que você precisa pensar é que você precisa de uma equipe capacitada para executar essas auditorias clínicas e, a partir de então, você precisa ter a ferramenta. A sua ferramenta de auditoria interna é justamente um checklist ou uma lista de verificação onde os vários requisitos da qualidade são apontados. Então, assim como aqui no manual, no manual da ONA, a gente tem aqui os vários requisitos da qualidade, específico aqui para a gestão da qualidade. Então, se você vai auditar o escritório da qualidade, obviamente, passar por esses requisitos é importante.
Pode ser que a sua organização já tenha, amadurecido, isso aqui já esteja, muitos desses requisitos já não são mais importantes para ela, porque ela já tem isso bem implantado, sem nenhuma possibilidade de fragilidade. Então, com o amadurecimento do seu processo de auditoria interna, você vai eliminando alguns requisitos e substituindo por requisitos um pouco mais desafiadores, um pouco mais relacionados ao momento da sua organização. Por isso que a gente sempre recomenda que esses requisitos das auditorias internas e também das auditorias clínicas, eles sejam revisados pelo menos uma vez ao ano, tá? Por quê? Porque você vai amadurecendo, você vai passando por processos de certificação da qualidade, a sua organização vai eliminando alguns problemas que então não precisam ser checados toda vez, tá? Porque, até porque você precisa priorizar, ser mais efetivo até no seu tempo, né? E focar aquilo que é ainda fragilidade, focar aquilo em que as unidades, os processos todos da sua organização precisam efetivamente melhorar. Então, criamos uma equipe de auditores internos capacitada na sua ferramenta. Criamos, então, uma ferramenta de auditoria interna baseada em quê? Requisitos de acreditação, legislações aplicáveis. Então, por exemplo, pode ser que você vá avaliar o banco de sangue ou a agência transfusional da sua organização. Então, você vai ter que ter ali uma lista de todas as legislações que são aplicáveis ao banco de sangue, tanto no processo de triagem, doação do sangue, processamento, liberação desse sangue, quais são as legislações aplicáveis e quais as certificações aplicáveis que você tem na sua organização, e você vai criar o seu checklist baseado naquilo, tá? Então, nunca esqueçam legislação. E nunca esqueçam também de incorporar nesse checklist as políticas da sua organização. Importantíssimo. Então, pode ser que a sua organização, por exemplo, tenha política de consentimento informado, tenha política de segurança do paciente, identificação do paciente, enfim, gerenciamento de uso de medicamentos. Dependendo daquilo que você tem como diretrizes e políticas, você vai incorporar requisitos que são verificáveis dentro de todos os processos, ok? Jorge, seja bem-vindo. Então, falamos da equipe, falamos da ferramenta e agora vem a sistemática de campo, né? Então, toda vez que você vai implementar um processo de visitas, né, de auditoria interna, existem dois caminhos, né? Ou o caminho, que é o que eu diria que 90% das organizações fazem, que é avisar os processos, as unidades assistenciais, que eles vão ser visitados, auditados, na data tal, no horário tal. Isso tem os prós e os contras. Os prós são que a organização consegue se organizar, né, para liberar os colaboradores naquele momento e atenderem aos auditores internos. E a parte negativa é que muitas vezes eles conseguem deixar tão preparada a organização, a unidade naquele momento, que as fragilidades muitas vezes não são mostradas, tá? Isso vai depender da maturidade da organização. Ou a segunda opção é fazer auditorias surpresas. Algumas organizações optam por isso, não são muitas, mas é uma maneira de você, como auditor interno, captar exatamente o que está acontecendo naquela unidade em tempo real, sem nenhum preparo, tá? Então, não existe certo, não existe errado, existem as duas metodologias de se fazer. E quando você sistematiza um programa de auditorias internas, outra coisa importante é estabelecer um cronograma muito baseado em criticidade. O que isso significa? Que a periodicidade com que você vai visitar algumas unidades, alguns processos na sua organização, ela pode ser diferente de acordo com o tipo de risco, o tipo de impacto estratégico que aquele processo tem. Por exemplo, se você é uma instituição, um hospital cirúrgico, obviamente o centro cirúrgico ele vai ter que ser visitado, auditado muito mais vezes do que o escritório da qualidade, por exemplo, né, do que a gestão de compras, ou pode ser que a gestão de compras seja um processo frágil na sua organização, então você vai fazer com que ele seja auditado muito mais vezes. Mas, Alexia, qual é a frequência com que eu imputo, com que eu coloco esse programa para ser implementado? A frequência é uma frequência que a própria organização define. Então, algumas organizações definem uma auditoria interna para os processos sem muito impacto, né, os processos administrativos, sem muita fragilidade, uma vez ao ano. Processos medianos, 2 vezes ao ano, e aqueles processos estratégicos e de maior risco, muitas vezes auditorias aí trimestrais ou quadrimestrais, tá? Eu não oriento fazer menos do que isso, tá? Porque não dá nem tempo da unidade se reerguer
dela implementar ações de melhoria em tão pouco tempo, né? Falar que ela vai implementar ações de melhoria em 1 mês, 2 meses é muito pouco tempo para a auditoria interna conseguir evidenciar mais para frente, tá? Então, dê um espacinho maior e faça um cronograma baseado em criticidade com diferentes periodicidades por tipo de processo, gravidade e risco desses processos, tá? A Vivian colocou aqui muito bem no Instagram que a auditoria de processos pode ser feita junto também com auditorias de riscos, tá? É aquilo que a gente falou, né? Baseando o seu checklist, a sua lista de verificação em legislação, em certificação ou em riscos que você já mapeou, ela pode ser uma auditoria pequena ou uma auditoria robusta, onde você incorpora ali itens de verificação da segurança ocupacional, itens de verificação do CCIH, itens de verificação do seu mapa de riscos, itens de verificação legais, itens de verificação de acreditação, enfim. Você pode tornar essa ferramenta muito robusta se você quiser, ou mais humilde para começar, e depois você vai incorporando estratégias e ferramentas adicionais, checagens adicionais. Ótima? Muito bem, ótima dica. Aí a Patrícia fala, por isso que é importante a matriz de risco setorial. Por isso que é importante, né? A matriz de risco ela tem que ser utilizada para checagens adicionais, para você verificar se aquele risco ainda existe, se ele pode ser graduado para menos, né? De repente a probabilidade de ocorrência diminuiu. A gravidade, em geral, a gente não muda, mas a probabilidade de ocorrência é aquilo que a gente consegue modificar no risco, tá? Com mais ênfase. O que mais? E a auditoria baseada em evidências. Lisa, não sei do que você está falando. O termo baseado em evidências, para qualquer tipo de ação, seja auditoria, seja pesquisa clínica, seja pesquisa básica, significa o quê? Que eu estou utilizando uma evidência robusta, então um trabalho científico, um estudo randomizado, uma meta-análise, para fazer com que eu confie naqueles dados, tá? Então, se você, pelo que eu estou entendendo, talvez seja isso que você queira dizer, é uma auditoria baseada em dados, uma fonte fidedigna. Então, por exemplo, se eu estou usando uma auditoria baseada num manual de certificação, eu estou usando requisitos baseados em evidência. Mais ou menos isso, se é que eu entendi a sua pergunta, tá bom? Então, vamos lá. Tudo bem, auditoria interna, gente? Falamos, então, da importância de ter equipe estruturada, preparada e que saiba verificar as evidências de cada um dos requisitos que você colocou no seu checklist, porque não adianta uma equipe mal treinada, né? Se você colocou lá, por exemplo, que essa equipe tem que verificar se o fluxo de tratativa de incidentes e eventos adversos dessa unidade assistencial está funcionando, se esse auditor interno não souber nem do que você está falando, não souber nem como verificar o que é o fluxo, não adianta, ele não vai fazer nada com isso. Ele vai chegar na área, de repente ele vai dar um check de que ele verificou aquilo, mas ele não soube buscar a evidência. Por isso que o treinamento de auditores internos ele tem que ser efetivo e ele tem que ser constante, né? Garantir que a cada revisão desse nosso checklist a gente também revise o treinamento junto a essa equipe, tá bom? Então, para quem chegou aí, acabamos de falar, depois vocês voltam um pouquinho no vídeo, acabamos de falar da importância da gente ter equipe capacitada para auditoria interna, cronograma baseado em criticidade e uma lista de verificação robusta que incorpore os requisitos de qualidade que você, como organização, compreende que são importantes. Por isso que não dá, gente, para simplesmente você puxar essa lista de frases de um manual de certificação, seja ele qual for, e usar como conferência da sua auditoria de qualidade. Primeiro porque as frases são escritas de uma maneira formal demais, em que muitas vezes, se você não tiver uma interpretação para o que aquilo significa na sua organização, fica difícil para o auditor interno compreender e buscar evidência. E segundo, porque na sua organização podem ter pontos de fragilidade adicionais que não são esses aqui, né? Ou pontos aqui que não são mais importantes porque você já contemplou. Então, é importante a gente entender que a criação de um checklist muito bem desenhado é fator crítico de sucesso para o programa de auditoria clínica dar certo, ok? Muito, muito bem. A Andrea falou que estava no Instagram, mas mudou para o Facebook. Vocês é que escolhem, tanto faz, a atividade é a mesma.
Então vamos lá, falamos de auditoria interna, vamos falar então de auditoria clínica. Tenho certeza que na auditoria clínica vai ter muito mais dúvidas do que na auditoria interna, até porque a auditoria interna já era um requisito exigido no manual da ONA até 2010. Deixa eu contar uma história. Até 2010 existia o processo de gestão da qualidade no manual da ONA. Na versão 2014, a gestão da qualidade como processo foi retirada do manual e a gente chorou muito como IBS, a gente foi aqui contra essa retirada, mas enfim, foi retirado. E agora em 2018 voltou. Então, a gente agora tem de novo a seção 1.2, cadê aqui? Gestão da qualidade e segurança, ok? Então, nessa volta foi incorporada a questão da auditoria clínica, que não existia no manual de 2010, tá bom? Bom, vamos lá então explicar para vocês o que é a tal de auditoria clínica, que ainda é um grande desafio para muitas organizações. A auditoria clínica, diferente da auditoria de processos, que é a auditoria interna, né, que é aquela verificação muito baseada em tem, não tem, você tem fluxo de notificação, você está analisando as causas, né, das notificações que são reportadas, é muito aquela coisa do tem, não tem e não se aplica, né? Você pode fazer um checklist muito prático, rápido e de checagem definitiva e rápida. Na auditoria clínica é diferente, porque você precisa entender que a auditoria clínica é baseada num histórico assistencial, então ela é baseada no prontuário do paciente. Então, quando você vai fazer a auditoria clínica, você vai utilizar o prontuário do seu paciente como a fonte de dados para você verificar algumas questões importantes. E aí vem duas questões que são difíceis muitas vezes das organizações entenderem. Existem sim dois tipos de auditoria clínica principais, tá? Uma é a auditoria clínica tipo tracer, que é a que a maioria das organizações hoje faz, porque ela imagina que é o único tipo que existe, eu já vou explicar o que é. E o outro tipo de metodologia de auditoria clínica é a auditoria clínica pontual, que é muito, muito rica, porque ela agrega um volume grande de prontuários, porque você vai efetivamente buscar um ponto específico naquele prontuário e não vai fazer a leitura do histórico inteiro, tá? Já vou explicar para vocês. E aí, dentro desse conceito de auditoria tipo tracer, que é a rastreabilidade, e auditoria tipo pontual, você tem ainda uma outra classificação que é a auditoria clínica retrospectiva, que é aquela que busca informações de uma assistência que já foi prestada. Então, o paciente pode ter ido a óbito, o paciente já pode ter tido alta, ou o paciente está até internado, mas você vai se basear naquele histórico, né, do que já aconteceu com ele até agora. E existe o outro tipo de auditoria clínica, que é a auditoria clínica prospectiva. Então, a retrospectiva e a prospectiva, que é aquela que vai seguindo o paciente ao longo da assistência. Então, por exemplo, é muito interessante fazer a auditoria clínica prospectiva para o paciente de protocolo, né? Então, o paciente de sepse pode ser que a partir do momento em que ele foi elegível para entrar no seu protocolo, você acompanhe essa assistência em tempo real. Se você tiver gente para fazer isso, se você tiver estrutura para fazer isso. E isso é muito bacana, porque ao mesmo tempo em que você vai conferindo aquilo que está frágil, você vai educando também, né? Então é bacana porque você chegou ali no plantonista do PS, do noturno, se você está fazendo uma auditoria clínica nesse momento, você vai explicar para ele, olha, doutor, tá faltando lactato aqui nesse pedido, né? Olha, o antibiótico que a CCIH preconizou, antibiótico terapia para esse caso, não é esse aqui, é esse outro, tá aqui no protocolo. Então é interessantíssima porque você consegue ir educando as pessoas no momento da auditoria. A Natália falou, nossa, hoje você está falando tudo o que eu queria saber. Que bom, Natália, essa é a intenção, né? A gente sempre está passando para vocês o máximo de informações para agregar valor. Essa é a intenção nossa do IBS e do IBS KIH. Então falamos retrospectiva ou prospectiva e falamos em tracer e falamos em pontual. Vamos falar então o que é a auditoria clínica tipo tracer, que é a auditoria de rastreabilidade da assistência. Então você vai primeiramente definir critérios para escolha de prontuários. Nossa, Alexia, mas eu não posso escolher um prontuário aleatório? Pode.
mas muitas vezes você não vai ver uma riqueza de dados quanto quando você coloca uma criticidade como ponto de partida para a escolha de um prontuário. Então, por exemplo, a criticidade pode ser baseada em pacientes de unidades mais críticas. Então, por exemplo, você vai priorizar sempre pegar pacientes que tenham passado por vários processos críticos, como emergência, centro cirúrgico, UTI, etc. Isso pode ser um critério. Um outro critério pode ser pacientes de protocolo. Então, você vai pegar pacientes prioritários de protocolo de sepse, AM, AVC, fratura de fêmur, enfim, os protocolos que você tem dentro da sua organização. Você pode definir que nesse programa agora de auditoria clínica, você vai buscar pacientes do seu processo estratégico. Pode ser que o seu hospital tenha como estratégico o fluxo materno-infantil. Ele é um hospital materno-infantil. Então, seguir o paciente materno-infantil para você é bem importante, mais importante do que seguir um paciente generalista. Ok? Então, você também, nesse seu programa de auditorias clínicas, você vai definir exatamente quais são os critérios para a escolha dos prontuários. Ok, escolhemos os prontuários. A amostra de um prontuário de auditoria clínica tipo Tracer, ela não é muito grande, porque você demora, pelo menos na minha prática, eu levava de 2 a 2 horas e meia para fazer a leitura de um prontuário e uma leitura robusta, onde você vai identificando todas as fragilidades da assistência que foi prestada. Para que você possa fazer isso, você tem que ser uma pessoa que está na organização já há algum tempo, que entende o funcionamento, entende os protocolos que existem, entende as políticas que estão implantadas. Porque você vai, a partir desse seu conhecimento da organização, identificar se aquela assistência foi prestada da maneira com que deveria ter sido prestada. E aí, o interessante é você fazer a leitura, né, desse prontuário ao longo, desde a admissão desse paciente até o momento atual, e você vai numa planilhinha ali de identificação, né? Você vai relatando tudo aquilo que você evidenciou. Então, por exemplo, olha, foi evidenciado que o paciente não foi elegível para o paciente de sepse na emergência, ele foi elegível apenas na unidade de internação, né? Então, levou ali 4 horas de demora para que eles identificassem os sinais de CIR-sepse que já estavam desde o início sendo mostrados ali nos sinais vitais, né? Então, a partir do momento que você identificou isso gera um plano de ação. Então, você relata primeiro a evidência, essa evidência tem que virar um plano de ação. Então, o plano de ação aqui é capacitar a triagem da emergência para a aferição, não aferição, né? Para a identificação dos sinais e sintomas de sepse, CIRS e sepse, desde a triagem, e também capacitar o corpo clínico operacional para essa identificação, tá? Então, cada fragilidade tem que levar um plano de ação. Pode ser que você tenha ali fragilidades duplicadas no mesmo prontuário, que várias geram um plano de ação, ou pode ser que vários prontuários tiveram também duplicação de mesmas fragilidades e gera um plano de ação apenas, tá? Aí você vai fazer da melhor forma. Mas o que é importante é ter esta noção de que você vai ter que ler o prontuário inteiro. É importante sempre fazer um resuminho, né? Eu sempre tinha ali um caderninho, né? Um relato onde eu ia mais ou menos colocando as datas, né? E para onde esse paciente foi em cada momento, para eu ter uma lógica na minha cabeça e conseguir fazer um segmento dessas 2 horas, 2 horas e meia que eu estava lendo aquele prontuário, tá bom? Então, essa é a auditoria clínica tipo Tracer. São poucos prontuários por mês. Em geral, ali num hospital, você consegue avaliar 20, 30 prontuários no máximo. Não ouse imaginar que você vai conseguir fazer 100, 200 prontuários, porque não vai. É dispendioso e você precisa de muita gente capacitada para executar isso. A Amanda fala, eu posso ter mais de um critério estratégico e acompanhamento de protocolo? Pode. Você pode ter vários critérios e você pode incluir critérios novos ao longo do tempo, tá, Amanda? Quem faz os critérios são vocês, é a própria organização. Pode ser que agora você acabou de implementar, por exemplo, uma inovação no setor de quimioterapia. Então, você ampliou o número de imunoterapias que você está fazendo ali. Então, pode ser que esse paciente agora, que é um processo novo e tal, seja um paciente interessante para você fazer auditoria clínica, tá? Você pode mudar isso ao longo do tempo e ao longo da sua necessidade.
É importante apenas, se você vai fazer ali um formulário de coleta de dados de auditoria clínica, sempre especificar qual é o critério que foi utilizado, porque, obviamente, numa visita de avaliação, pode ser que o avaliador te pergunte, né? Da onde que você tirou a ideia de escolher esse prontuário, né? Às vezes ele te pergunta, é importante você saber que existiu uma lógica. Amanda o Gilson respondeu para Amanda, muito bem. O perfil de atendimento do serviço também, isso, Andréia. É por isso que a gente faz a análise do perfil epidemiológico, né, das unidades. Então, pode ser que naquele perfil epidemiológico, lá na oncologia, por exemplo, eu identifiquei que o paciente de câncer coloretal é a minha segunda maior incidência de tratamento. E eu quero avaliar se esses pacientes de câncer coloretal estão tendo o segmento terapêutico adequado, porque esse paciente é estratégico para mim. Então, pode ser que esse seja o seu critério. Muito bem. O que você indica na coleta de dados da agência transfusional, Lisa? Para fazer auditoria clínica na agência transfusional, eu já começaria exatamente no ato do pedido transfusional, tá? Porque como a auditoria clínica se baseia no prontuário do paciente, na assistência ao paciente, toda a etapa anterior, né, doação, processamento, eu deixaria para ser avaliado na auditoria interna, e na auditoria clínica você coloca como ponto de partida a solicitação transfusional, tá bom? Aí você vai avaliar a assistência transfusional como um todo, que é efetivamente onde moram as fragilidades na hemoterapia. A gente sabe que dificilmente a gente encontra muitas fragilidades no processamento. A gente encontra as fragilidades sim, a partir do momento que essa bolsa de sangue sai da agência transfusional é onde os problemas começam a acontecer. Então vamos lá. Falamos então da auditoria clínica tipo tracer. Então, como escolher os prontuários, o que verificar e como fazer a coleta de evidências e os planos de ação. E que a amostra é pequena mesmo, não adianta sonhar com muito, porque não é... O foco aqui não é volume, o foco é qualidade de dados, ok? E agora a gente vai falar da auditoria clínica pontual. Quem já ouviu falar aqui de auditoria clínica pontual? Enquanto vocês respondem, eu vou responder a pergunta do Arnaldo. Onde o profissional poderia atuar na auditoria clínica? Onde? Ou qual profissional eu utilizo na auditoria clínica? Eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas os profissionais que mais estão preparados para fazer auditoria clínica são aqueles que estão com a mão na massa da assistência, né? Então, é o médico, é o farmacêutico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, tá? Então, esses que estão ali no dia a dia, principalmente no dia a dia do paciente crítico e que conhecem o fluxo do hospital de forma bem madura, são os que eu escolheria para fazer auditoria clínica. E tem que ser gente crítica, tá, gente? Tem que ser gente chata, gente muito boazinha, não pega os detalhes. E também tem que ser pessoas imparciais, pessoas neutras, porque muitas vezes você vai mexer em vespeiro, sim, tá? Então, quando você vê ali, opa, esse paciente aqui de emergência não tinha critério para ir para UTI, e ele foi. Você tá mexendo em vespeiro. Então, tem que ter gente de pulso, tem que ter gente que tem ali o apoio da alta direção para identificar essas fragilidades e efetivamente impô-las, ok? O Railson tá perguntando qual a metodologia. Independe de metodologia, tá, Railson? O que eu tô explicando aqui independe de metodologia de certificação. Eu tô explicando como funciona a auditoria clínica. Aí qual metodologia de certificação você vai utilizar é com você. Eu expliquei que no manual da ONA, nível 2, critérios 16 e 17, requisitos 16 e 17 já falam de auditoria interna e auditoria clínica, tá bom? Bom, auditoria clínica pontual, ninguém me respondeu, mas o que a Alexa tá falando? Meu Deus, eu nunca ouvi falar isso. Ok, nunca ouvi falar, vamos falar então. Porque eu sei que todo mundo faz tracer, né? Quem tá fazendo auditoria clínica hoje tá fazendo auditoria clínica tipo tracer e tá esquecendo da auditoria clínica pontual. Então, eu vou contar uma historinha pra vocês. Um pouquinho antes de eu criar o IBIS, eu dava consultoria em alguns hospitais, né? E uma das atividades que eu ajudei a implementar nesse hospital foi a implementação de auditoria clínica pontual para assistência farmacêutica. O que significava isso? A gente tinha como foco saber se os medicamentos de alto risco, primeiro, se eles estavam tendo todas as diretrizes da política de medicamentos de alto risco sendo implementadas, e também as questões de faturamento e glosa desses medicamentos, que muitas vezes tinha ali na lista medicamentos bastante caros,
ou medicamentos que nem eram caros, mas eram um volume de saída muito grande e que se desconfiava que não estavam sendo faturados, porque nunca o estoque real batia com o estoque dispensado e cobrado, tá? Então, o que a auditoria clínica pontual implementa? Uma verificação de um volume grande de prontuários. Então, por exemplo, naquele momento a gente começou a fazer a auditoria clínica pontual da dispensação e uso do cloreto de potássio, que é um medicamento de alto risco com bastante gravidade, né, se implementado erroneamente, se administrado erroneamente, e tinha ali um volume grande de saídas e a gente queria avaliar se a indicação estava sendo correta, se ele estava sendo cobrado e faturado e se o gerenciamento de uso estava sendo adequado à política. Então, eram 3 pontinhos que a gente tinha que verificar. Então, isso tornava a verificação do prontuário muito rápida. A gente não gastava ali 5 minutos para cada prontuário, o que fazia com que eu tivesse ali 300 prontuários em mãos para fazer uma auditoria clínica pontual. E isso dava para a alta direção daquele hospital argumentos sólidos, porque era baseado em volume, e a gente conseguia estratificar, por exemplo, quais eram as unidades que tinham as maiores fragilidades de faturamento ou as maiores fragilidades em não cumprir a política, porque o volume era um volume expressivo, coisa que muitas vezes com auditoria clínica tipo Tracer você não consegue fazer, porque foi um prontuário que mostrou aquela fragilidade. Não que não seja importante, mas muitas vezes a argumentação para com os membros da equipe responsável por aquela fragilidade fica difícil. Então, a auditoria clínica pontual, ela é definida para cada tipo de auditoria. Então, cada uma vai ser diferente da outra. Pode ser que a auditoria dessa aqui foi buscar esses 3 requisitos da dispensação do KCL. Pode ser que a próxima auditoria clínica pontual seja relacionada a antibiótico profilaxia cirúrgica. Então, eu vou verificar ali 200, 300, 400 prontuários cirúrgicos e vou direto ao ponto. Eu vou direto ali no dia da cirurgia avaliar se o antibiótico administrado pelo anestesista está adequado ao protocolo recomendado pelo CCIH. Entenderam? Então, a auditoria clínica pontual, ela também fala de qualidade da assistência, ela não é quantitativa, ela é qualitativa, mas ela tem uma amostra bem considerável para você conseguir argumentar que aquilo é uma fragilidade real, e ela busca um ponto bem definido, um ponto frágil ou que suspeita-se que seja frágil, que você vai buscar na sua assistência. Entenderam? E é isso, gente. Um monte de coisas falamos hoje, hein? Uma coisa que eu queria falar para vocês, a gente tá ainda com vagas para o curso de formação de auditores internos, então quem estiver buscando capacitação para se transformar num auditor interno dentro da sua organização ou para obter os conhecimentos de um pouquinho disso que eu falei, mas é um curso de 8 horas, é muito mais coisa, obter o conhecimento para formar os auditores dentro da sua organização, vai ser em São Paulo, dia 28 de outubro. Tá bom? Nosso curso de formação de auditores internos. Não é avaliador IBIS, não tem nada a ver com avaliador, é auditor interno para atuar na sua organização. Ou esse conteúdo também serve para você estruturar um serviço, um processo de auditorias de segunda parte, que é auditar fornecedores, auditar, né, empresas que prestam serviços para você também, tá? Porque a lógica é mais ou menos a mesma. O Arnaldo pergunta, a auditoria clínica pontual seria de uma forma geral buscar informações e dados específicos dentro da assistência? É isso mesmo, resumiu basicamente e com eficácia, Arnaldo. São pontos específicos que eu quero saber na minha assistência. Quer saber um ponto que vocês poderiam começar assim, sem sombra de dúvidas? Quem é de hospital pode começar com isso, que eu sei que é frágil em 100% dos hospitais. Vamos lá, prevenção de tromboembolismo venoso. Mesmo que você não tenha um protocolo estruturado, existe um consenso, né, de utilização da terapêutica para tromboembolismo venoso e uma identificação precoce desse risco de tromboembolismo. Então, tenta verificar esses 2 pontinhos, se o paciente com risco de tromboembolismo está sendo identificado e aquele paciente identificado realmente tem a terapêutica adequada. 2 pontinhos únicos que você pode ali pegar, por exemplo, pacientes oncológicos e cirúrgicos, que são os de maior risco de tromboembolismo. Pega lá 50 prontuários da oncologia, mais 50 prontuários do centro cirúrgico e começa esse processo. Ou começa com algo bem pontual. Então, pode ser que na sua organização
o checklist de cirurgia segura seja um ponto de fragilidade. Começa por ele, verifica se efetivamente ele está sendo cumprido nos 100 prontuários que você pegou ali, tá bom? Outra coisa importante que eu tenho uma informação para dar para vocês. A gente disponibilizou hoje um artigo bem grandão, ele é quase um e-book, tá? Mas é um artigo para vocês verem o tipo de artigo que a gente posta dentro do nosso portal Geração de Excelência. Lá dentro do portal a gente tem um artigo grandioso desse por mês. Tem também masterclasses, que são webinários ao vivo, tem entrevistas com profissionais de saúde, tem arquivos para fazer download, tem um monte de coisas, mas é um portal restrito para membros. Não sei se vocês lembram que é um portal restrito para membros. E a gente liberou um desses artigos hoje free, está grátis, gratuito para vocês conhecerem. Está aqui tanto na bio do Instagram, quanto também tem um post no Facebook, onde você pode clicar e ir direto para esse artigo, tá? Então baixem, façam um download. Ele é sobre experiência do cliente. É muito bacana porque ele aborda as diferentes experiências e expectativas do cliente na área de saúde, quando ele é da geração Y, da geração Z, baby boomer, enfim, é muito bacana porque você consegue se identificar ali dentro. Eu me identifiquei, eu sou de 1978 e me identifiquei ali nas minhas expectativas junto a um hospital, junto a uma assistência à saúde. Você pode, entendendo o tipo de geração que você atende, pode ser que você atenda mais idosos, pode ser que você atenda uma população mais jovem, você consegue articular a sua experiência, o seu cuidado de acordo com as expectativas do seu público. É um artigo que a gente traduziu e fez alguns comentários, um artigo do Barrow Institute, que é a referência em experiência do paciente, e tá gratuito para vocês baixarem, tá bom? Ana Maria falou, sua live está maravilhosa e me motivando, mas quando penso na dificuldade da adesão da equipe em processos seguros, não pense na dificuldade, Ana Maria, comece implementando, comece pequenininho. A gente sempre fala, não comece no hospital inteiro, não comece pensando em projetos grandiosos. O projeto ele pode ser grandioso, mas a médio e longo prazo. No curto prazo, começa com uma unidade, começa com um tipo de auditoria clínica pontual, que é mais rápida, ou faz 1, 2, 3 tracers por mês para você conseguir criar cultura. E aí você vai capacitando mais pessoas, você vai mostrando para as equipes que isso traz benefícios e que a privacidade desse paciente e da equipe é resguardada, que não tem o foco de apontar o dedo e falar você errou, né? Não é isso, é sempre um processo educativo, tá bom? Bom, espero que tenha sido bom, que a gente tenha conseguido agregar bastante valor. Não esqueçam de baixar o conteúdo desse artigo, que é bem legal para vocês lerem. Ele é comprido, guarda para ler daqui a pouquinho. E também não esquecer que a gente tem ainda vagas para o curso, poucas vagas, mas ainda tem para o curso de formação de auditores internos, que vai ser em São Paulo, dia 28 de outubro, tá chegando, tá? Então, para quem quiser estruturar aí o seu processo interno de auditorias, tá bom, gente? E é isso, a gente se vê na semana que vem. Recadinho para quem tá aqui toda segunda-feira na live. Segunda-feira que vem, a gente já tá, toda a diretoria do IBS está na África do Sul, tá? Participando da conferência da ISQA. A gente sempre participa todo ano, então a gente vai fazer lives de lá. Eu ainda não sei o horário, porque o fuso horário é diferente, a gente ainda vai ter que ver quais são os horários que a gente vai ter essa disponibilidade, mas fiquem atentos que a gente vai fazer não só na segunda-feira, mas talvez terça e quarta também. A gente faça lives contando as novidades do que a gente tá vendo na ISQA, tá bom? Ivete falando que o curso é ótimo, a Ivete já fez esse curso, foi excelente, a Bessa Georgia também. E é isso aí, a live fica salva por 24 horas, não esqueçam que aqui no Facebook a gente consegue compartilhar a live, tá bom? E aqui no Instagram a gente consegue marcar pessoas para assistir enquanto ela está disponível. E depois essas lives vão lá pro nosso canal do YouTube, que é o canal Geração de Excelência, não esqueça de se inscrever, tá bom? Um abraço, gente, até a próxima, até semana que vem, direto da África do Sul.